a história do retorno de Absalão para Jerusalém, que é a continuação da história seguinte da história anterior, ou melhor dizendo, do capítulo 13 do segundo livro de Samuel. A história de hoje está contida no capítulo 14 do segundo livro de Samuel. Joabe, filho de Zeruia, percebendo que o rei estava com saudade de Absalão, mandou buscar uma mulher astuta em Tecoa e lhe disse: finge que está de luto, vista-se de preto e não se perfume. Haja como uma mulher que há algum tempo está de luto. Vá dizer ao rei estas palavras e a instruiu sobre o que ela deveria fazer. Quando a mulher apresentou-se ao rei, prostrou-se rosto em terra em sinal de respeito e lhe disse: ajuda-me, ó rei. Qual o seu problema? Perguntou o rei, e ela respondeu: sou viúva, meu marido morreu, deixando-me com 2 filhos. Eles brigaram no campo e, não havendo ninguém para separá-los, um acabou matando o outro. Agora todo o clã levantou-se contra a tua serva, exigindo: entregue o assassino para que o matemos pela vida do irmão e nos livre também do herdeiro. Eles querem apagar a última centelha que me restou, deixando meu marido sem nome nem descendência na face da terra. O rei disse à mulher: vá para casa, eu mandarei que cuide no seu caso. Mas a mulher de Tecoa lhe disse: ó rei, meu senhor, é sobre mim e sobre a família de meu pai que pesará a iniquidade. Não pesa a culpa sobre o rei e sobre o teu trono. O rei respondeu: se alguém ameaçá-la, traga-o a mim e ele não mais a incomodará. Ela acrescentou: peço então ao rei que, em nome do Senhor, o seu Deus, não permita que o vingador da vítima cause maior destruição matando meu outro filho. E disse ele: eu juro pelo nome do Senhor, nem um só fio de cabelo da cabeça de seu filho cairá. Disse-lhe ainda a mulher: permite que a tua serva fale mais uma coisa ao rei, meu senhor. Fale, respondeu ele. Disse então a mulher: por que terá o rei agido contra o povo de Deus? O rei está se condenando com o que acaba de dizer, pois não permitiu a volta do que foi banido. Que teremos que morrer um dia tão certo que, como não se pode recolher a água que se espalhou pela terra, mas Deus não tira a vida. Ao contrário, cria meios para que o banido não permaneça afastado dele. E eu vim falar sobre isso ao rei, meu senhor, porque o povo me ameaçou. Tua serva pensou que, se falasse com o rei, talvez ele entendesse o seu pedido e concordasse em livrar a tua serva das mãos do homem que está tentando eliminar tanto a mim como a meu filho da herança de Deus que Deus nos deu. E agora tua serva diz: traga-me descanso a decisão do rei, ó meu senhor, pois o rei, o meu senhor, é como um anjo de Deus capaz de discernir entre o bem e o mal. Que o Senhor, o seu Deus, esteja contigo. Então o rei disse à mulher: não me esconda nada do que vou lhe perguntar. Fale o rei, meu senhor. Fale o rei, meu senhor, disse a mulher. O rei perguntou: não é Joabe que está por trás de tudo isso? A mulher respondeu: juro por tua vida, ó rei, ninguém é capaz de desviar-se para a direita ou para a esquerda do que tu dizes. Sim, foi o teu servo Joabe quem me mandou aqui para dizer tudo isso. O teu servo Joabe agiu assim para mudar essa situação, mas o meu senhor é sábio como um anjo de Deus e nada lhe escapa de tudo o que acontece no país. Depois o rei disse a Joabe: muito bem, atenderei este pedido. Vai e traga de volta o jovem Absalão. Joabe prostrou-se rosto em terra, abençoou o rei e disse: hoje o teu servo ficou sabendo que o vês com bons olhos, pois o rei atendeu o pedido de teu servo. Então Joabe foi a Jesur e trouxe Absalão de volta para Jerusalém. Mas o rei disse: ele irá para a casa dele, não virá à minha presença. Assim, Absalão foi para a sua casa e não compareceu mais à presença do rei. Em todo Israel não havia homem tão elogiado por sua beleza como Absalão. Da cabeça aos pés não havia nele nenhum defeito. Sempre que o cabelo lhe ficava pesado demais, ele o cortava e o pesava. Eram 2,4 kg, segundo o padrão do rei. Ele teve 3 filhos e uma filha chamada Tamar, que se tornou uma linda mulher. Absalão morou 2 anos em Jerusalém sem ser recebido pelo rei. Então mandou chamar Joabe para enviá-lo ao rei. Mas Joabe não quis ir. Mandou chamá-lo pela segunda vez, mas ele novamente não quis ir. Então Absalão disse a seus servos: vejam, a propriedade de Joabe é vizinha da minha, e ele tem uma plantação de cevada. Tratem de incendiá-la. E os servos de Absalão puseram fogo na plantação. Então Joabe foi à casa de Absalão e perguntou: por que os seus servos puseram fogo na minha propriedade? Absalão respondeu: mandei chamá-lo para enviá-lo ao rei com a seguinte mensagem: porque voltei de Jesur, melhor seria que eu lá permanecesse. Quero ser recebido pelo rei. Se eu for culpado de alguma coisa, que ele mande me matar. Então Joabe foi contar tudo ao rei, que mandou chamar Absalão. Ele entrou e prostrou-se, rosto em terra, perante o rei, e o rei saudou-o com um beijo. Então essa foi a história do capítulo que está contida no capítulo 14, sobre o retorno de Absalão a Jerusalém. Segundo Samuel, o livro. Tenha uma boa noite. A história do retorno de Absalão para Jerusalém, que é a continuação da história seguinte da história anterior, ou melhor dizendo, do capítulo 13 do segundo livro de Samuel. A história de hoje está contida no capítulo 14 do segundo livro de Samuel. Joabe, filho de Zeruia, percebendo que o rei estava com saudade de Absalão,
mandou buscar uma mulher astuta em Tecoa e lhe disse: finge que está de luto, vista-se de preto e não se perfume. Haja como uma mulher que há algum tempo está de luto. Vá dizer ao rei estas palavras e a instruiu sobre o que ela deveria fazer. Quando a mulher apresentou-se ao rei, prostrou-se rosto em terra em sinal de respeito e lhe disse: ajuda-me, ó rei. Qual o seu problema? Perguntou o rei, e ela respondeu: sou viúva, meu marido morreu, deixando-me com 2 filhos. Eles brigaram no campo e, não havendo ninguém para separá-los, um acabou matando o outro. Agora todo o clã levantou-se contra a tua serva, exigindo entregue o assassino para que o matemos pela vida do irmão e nos livre também do herdeiro. Eles querem apagar a última centelha que me restou, deixando meu marido sem nome nem descendência na face da terra. O rei disse à mulher: vá para casa, eu mandarei que cuide no seu caso. Mas a mulher Tecou lhe disse: ó rei, meu senhor, é sobre mim e sobre a família de meu pai que pesará a iniquidade. Não pesa a culpa sobre o rei e sobre o teu trono. O rei respondeu: se alguém ameaçá-la, traga-o a mim e ele não mais a incomodará. Ela acrescentou: peço então ao rei que, em nome do Senhor, o seu Deus, não permita que o vingador da vítima cause maior destruição matando meu outro filho. E disse ele: eu juro pelo nome do Senhor, nem um só fio de cabelo da cabeça do seu filho cairá. Disse-lhe ainda a mulher: permite que a tua serva fale mais uma coisa ao rei, meu senhor. Fale, respondeu ele. Disse então a mulher: por que terá o rei agido contra o povo de Deus? O rei está se condenando com o que acaba de dizer, pois não permitiu a volta do que foi banido. Que teremos que morrer um dia tão certo que, como não se pode recolher a água que se espalhou pela terra, mas Deus não tira a vida. Ao contrário, cria meios para que o banido não permaneça afastado dele. E eu vim falar sobre isso ao rei, meu senhor, porque o povo me ameaçou. Tua serva pensou que, se falasse com o rei, talvez ele entendesse o seu pedido e concordasse em livrar a tua serva das mãos do homem que está tentando eliminar tanto a mim como a meu filho da herança de Deus que Deus nos deu. E agora tua serva diz: traga-me descanso a decisão do rei, ó meu senhor, pois o rei, o meu senhor, é como um anjo de Deus capaz de discernir entre o bem e o mal. Que o Senhor, o seu Deus, esteja contigo. Então o rei disse à mulher: não me esconda nada do que vou lhe perguntar. Fale o rei, meu senhor. Fale o rei, meu senhor, disse a mulher. O rei perguntou: não é Joabe que está por trás de tudo isso? A mulher respondeu: juro por tua vida, ó rei, ninguém é capaz de desviar-se para a direita ou para a esquerda do que tu dizes. Sim, foi o teu servo Joabe quem me mandou aqui para dizer tudo isso. O teu servo Joabe agiu assim para mudar essa situação, mas o meu senhor é sábio como um anjo de Deus e nada lhe escapa de tudo o que acontece no país. Depois o rei disse a Joabe: muito bem, atenderei este pedido. Vai e traga de volta o jovem Absalão. Joabe prostrou-se rosto em terra, abençoou o rei e disse: hoje o teu servo ficou sabendo que o vês com bons olhos, pois o rei atendeu o pedido do teu servo. Então Joabe foi a Jesur e trouxe Absalão de volta para Jerusalém. Mas o rei disse: ele irá para a casa dele, não virá à minha presença. Assim, Absalão foi para a sua casa e não compareceu mais à presença do rei. Em todo Israel não havia homem tão elogiado por sua beleza como Absalão. Da cabeça aos pés não havia nele nenhum defeito. Sempre que o cabelo lhe ficava pesado demais, ele o cortava e o pesava. Eram 2,4 kg, segundo o padrão do rei. Ele teve 3 filhos e uma filha chamada Tamar, que se tornou uma linda mulher. Absalão morou 2 anos em Jerusalém sem ser recebido pelo rei. Então mandou chamar Joabe para enviá-lo ao rei. Mas Joabe não quis ir. Mandou chamá-lo pela segunda vez, mas ele novamente não quis ir. Então Absalão disse a seus servos: vejam, a propriedade de Joabe é vizinha da minha, e ele tem uma plantação de cevada. Tratem de incendiá-la. E os servos de Absalão puseram fogo na plantação. Então Joabe foi à casa de Absalão e perguntou: por que os seus servos puseram fogo na minha propriedade? Absalão respondeu: mandei chamá-lo para enviá-lo ao rei com a seguinte mensagem: porque voltei de Jesur, melhor seria que eu lá permanecesse. Quero ser recebido pelo rei. Se eu for culpado de alguma coisa, que ele mande me matar. Então Joabe foi contar tudo ao rei, que mandou chamar Absalão. Ele entrou e prostrou-se, rosto em terra perante o rei, e o rei saudou-o com um beijo. Então essa foi a história do capítulo que está contida no capítulo 14, sobre o retorno de Absalão a Jerusalém. Segundo Samuel, o livro. Tenha uma boa noite. A história do retorno de Absalão para Jerusalém, que é a continuação da história seguinte da história anterior, melhor dizendo, do capítulo 13 do segundo livro de Samuel. A história de hoje está contida no capítulo 14 do segundo livro de Samuel. Joabe, filho de Zeruia, percebendo que o rei estava com saudade de Absalão, mandou buscar uma mulher astuta em Tecoa e lhe disse: finge que está de luto, vista-se de preto e não se perfume. Haja como uma mulher que há algum tempo está de luto. Vá dizer ao rei estas palavras e a instruiu sobre o que ela deveria fazer. Quando a mulher apresentou-se ao rei, prostrou-se rosto em terra em sinal de respeito e lhe disse: ajuda-me, ó rei. Qual o seu problema? Perguntou
o rei e ela respondeu: Sou viúva, meu marido morreu, deixando-me com 2 filhos. Eles brigaram no campo e, não havendo ninguém para separá-los, um acabou matando o outro. Agora todo o clã levantou-se contra a tua serva, exigindo: entregue o assassino para que o matemos pela vida do irmão e nos livre também do herdeiro. Eles querem apagar a última centelha que me restou, deixando meu marido sem nome nem descendência na face da terra. O rei disse à mulher: Vá para casa, eu mandarei que cuide no seu caso. Mas a mulher tecou-lhe e disse: Ó rei, meu senhor, é sobre mim e sobre a família de meu pai que pesará a iniquidade. Não pesa a culpa sobre o rei e sobre o teu trono. O rei respondeu: Se alguém ameaçá-la, traga-o a mim e ele não mais a incomodará. Ela acrescentou: Peço então ao rei que, em nome do Senhor, o seu Deus, não permita que o vingador da vítima cause maior destruição, matando meu outro filho. E disse ele: Eu juro pelo nome do Senhor, nem um só fio de cabelo da cabeça de seu filho cairá. Disse-lhe ainda a mulher: Permite que a tua serva fale mais uma coisa ao rei, meu senhor. Fale, respondeu ele. Disse então a mulher: Por que terá o rei agido contra o povo de Deus? O rei está se condenando com o que acaba de dizer, pois não permitiu a volta do que foi banido. Que teremos que morrer um dia tão certo que, como não se pode recolher a água que se espalhou pela terra, mas Deus não tira a vida. Ao contrário, cria meios para que o banido não permaneça afastado dele. E eu vim falar sobre isso ao rei, meu senhor, porque o povo me ameaçou. Tua serva pensou que, se falasse com o rei, talvez ele entendesse o seu pedido e concordasse em livrar a tua serva das mãos do homem que está tentando eliminar tanto a mim como a meu filho da herança de Deus que Deus nos deu. E agora tua serva diz: Traga-me descanso a decisão do rei, ó meu senhor, pois o rei, o meu senhor, é como um anjo de Deus capaz de discernir entre o bem e o mal. Que o Senhor, o seu Deus, esteja contigo. Então o rei disse à mulher: Não me esconda nada do que vou lhe perguntar. Fale o rei, meu senhor. Fale o rei, meu senhor, disse a mulher. O rei perguntou: Não é Joabe que está por trás de tudo isso? A mulher respondeu: Juro por tua vida, ó rei, ninguém é capaz de desviar-se para a direita ou para a esquerda do que tu dizes. Sim, foi o teu servo Joabe quem me mandou aqui para dizer tudo isso. O teu servo Joabe agiu assim para mudar essa situação, mas o meu senhor é sábio como um anjo de Deus e nada lhe escapa de tudo o que acontece no país. Depois o rei disse a Joabe: Muito bem, atenderei este pedido. Vai e traga de volta o jovem Absalão. Joabe prostrou-se rosto em terra, abençoou o rei e disse: Hoje o teu servo ficou sabendo que o vês com bons olhos, pois o rei atendeu o pedido de teu servo. Então Joabe foi a Jesur e trouxe Absalão de volta para Jerusalém. Mas o rei disse: Ele irá para a casa dele, não virá à minha presença. Assim, Absalão foi para a sua casa e não compareceu mais à presença do rei. Em todo Israel não havia homem tão elogiado por sua beleza como Absalão. Da cabeça aos pés não havia nele nenhum defeito. Sempre que o cabelo lhe ficava pesado demais, ele o cortava e o pesava. Eram 2,4 kg, segundo o padrão do rei. Ele teve 3 filhos e uma filha chamada Tamar, que se tornou uma linda mulher. Absalão morou 2 anos em Jerusalém sem ser recebido pelo rei. Então mandou chamar Joabe para enviá-lo ao rei. Mas Joabe não quis ir. Mandou chamá-lo pela segunda vez, mas ele novamente não quis ir. Então Absalão disse a seus servos: Vejam, a propriedade de Joabe é vizinha da minha, e ele tem uma plantação de cevada. Tratem de incendiá-la. E os servos de Absalão puseram fogo na plantação. Então Joabe foi à casa de Absalão e perguntou: Por que os seus servos puseram fogo na minha propriedade? Absalão respondeu: Mandei chamá-lo para enviá-lo ao rei com a seguinte mensagem: Porque voltei de Jesur, melhor seria que eu lá permanecesse. Quero ser recebido pelo rei. Se eu for culpado de alguma coisa, que ele mande me matar. Então Joabe foi contar tudo ao rei, que mandou chamar Absalão. Ele entrou e prostrou-se, rosto em terra perante o rei, e o rei saudou-o com um beijo. Então essa foi a história do capítulo, que está contida no capítulo 14, sobre o retorno de Absalão a Jerusalém. Segundo Samuel, o livro. Tenha uma boa noite. A história do retorno de Absalão para Jerusalém, que é a continuação da história seguinte da história anterior, melhor dizendo, do capítulo 13 do segundo livro de Samuel. A história de hoje está contida no capítulo 14 do segundo livro de Samuel. Joabe, filho de Zeruia, percebendo que o rei estava com saudade de Absalão, mandou buscar uma mulher astuta em Tecô e lhe disse: Finge que está de luto, vista-se de preto e não se perfume. Age como uma mulher que há algum tempo está de luto. Vá dizer ao rei estas palavras e a instruiu sobre o que ela deveria fazer. Quando a mulher apresentou-se ao rei, prostrou-se rosto em terra em sinal de respeito e lhe disse: Ajuda-me, ó rei. Qual o seu problema? Perguntou o rei, e ela respondeu: Sou viúva, meu marido morreu, deixando-me com 2 filhos. Eles brigaram no campo e, não havendo ninguém para separá-los, um acabou matando o outro. Agora todo o clã levantou-se contra a tua serva, exigindo: Entregue o assassino para que o matemos pela vida do irmão e nos livre também do herdeiro.
Eles querem apagar a última centelha que me restou, deixando meu marido sem nome nem descendência na face da terra. O rei disse à mulher: Vá para casa, eu mandarei que cuide no seu caso. Mas a mulher tecou e disse: Ó rei, meu senhor, é sobre mim e sobre a família de meu pai que pesará a iniquidade. Não pesa a culpa sobre o rei e sobre o teu é, trono. O rei respondeu: Se alguém ameaçá-la, traga-o a mim e ele não mais me incomodará. Ela acrescentou: Peço então ao rei que, em nome do Senhor, o seu Deus, não permita que o vingador da vítima cause maior destruição matando meu outro filho. E disse ele: Eu juro pelo nome do Senhor, nem um só fio de cabelo da cabeça de seu filho cairá. Disse-lhe ainda a mulher: Permite que a tua serva fale mais uma coisa ao rei, meu senhor. Fale, respondeu ele. Disse então a mulher: Por que terá o rei agido contra o povo de Deus? O rei está se condenando com o que acaba de dizer, pois não permitiu a volta do que foi banido. Que teremos que morrer um dia tão certo que como não se pode recolher a água que se espalhou pela terra, mas Deus não tira a vida. Ao contrário, cria meios para que o banido não permaneça afastado dele. E eu vim falar sobre isso ao rei, meu senhor, porque o povo me ameaçou. Tua serva pensou que se falasse com o rei, talvez ele entendesse o seu pedido e concordasse em livrar a tua serva das mãos do homem que está tentando eliminar tanto a mim como a meu filho da herança de Deus que Deus nos deu. E agora tua serva diz: Traga-me descanso a decisão do rei, ó meu senhor, pois o rei, o meu senhor, é como um anjo de Deus capaz de discernir entre o bem e o mal. Que o Senhor, o seu Deus, esteja contigo. Então o rei disse à mulher: Não me esconda nada do que vou lhe perguntar. Fale o rei, meu senhor. Fale o rei, meu senhor, disse a mulher. O rei perguntou: Não é Joabe que está por trás de tudo isso? A mulher respondeu: Juro por tua vida, ó rei, ninguém é capaz de desviar-se para a direita ou para a esquerda do que tu dizes. Sim, foi o teu servo Joabe quem me mandou aqui para dizer tudo isso. O teu servo Joabe agiu assim para mudar essa situação, mas o meu senhor é sábio como um anjo de Deus e nada lhe escapa de tudo o que acontece no país. Depois o rei disse a Joabe: Muito bem, atenderei este pedido. Vai e traga de volta o jovem Absalão. Joabe prostrou-se rosto em terra, abençoou o rei e disse: Hoje o teu servo ficou sabendo que o vês com bons olhos, pois o rei atendeu o pedido de teu servo. Então Joabe foi a Jesur e trouxe Absalão de volta para Jerusalém. Mas o rei disse: Ele irá para a casa dele, não virá à minha presença. Assim, Absalão foi para a sua casa e não compareceu mais à presença do rei. Em todo Israel não havia homem tão elogiado por sua beleza como Absalão. Da cabeça aos pés não havia nele nenhum defeito. Sempre que o cabelo lhe ficava pesado demais, ele o cortava e o pesava. Eram 2,4 kg, segundo o padrão do rei. Ele teve 3 filhos e uma filha chamada Tamar, que se tornou uma linda mulher. Absalão morou 2 anos em Jerusalém sem ser recebido pelo rei. Então mandou chamar Joabe para enviá-lo ao rei. Mas Joabe não quis ir. Mandou chamá-lo pela segunda vez, mas ele novamente não quis ir. Então Absalão disse a seus servos: Vejam, a propriedade de Joabe é vizinha da minha, e ele tem uma plantação de cevada. Tratem de incendiá-la. E os servos de Absalão puseram fogo na plantação. Então Joabe foi à casa de Absalão e perguntou: Por que os seus servos puseram fogo na minha propriedade? Absalão respondeu: Mandei chamá-lo para enviá-lo ao rei com a seguinte mensagem: Porque voltei de Jesur, melhor seria que eu lá permanecesse. Quero ser recebido pelo rei. Se eu for culpado de alguma coisa, que ele mande me matar. Então Joabe foi contar tudo ao rei, que mandou chamar Absalão. Ele entrou e prostrou-se, rosto em terra perante o rei, e o rei saudou-o com um beijo. Então essa foi a história do capítulo que está contida no capítulo 14, sobre o retorno de Absalão a Jerusalém. Segundo Samuel, o livro. Tenha uma boa noite. A história do retorno de Absalão para Jerusalém, que é a continuação da história seguinte da história anterior, ou melhor dizendo, do capítulo 13 do segundo livro de Samuel. A história de hoje está contida no capítulo 14 do segundo livro de Samuel. Joabe, filho de Zeruia, percebendo que o rei estava com saudade de Absalão, mandou buscar uma mulher astuta em Tecô e lhe disse: Finge que está de luto, vista-se de preto e não se perfume. Haja como uma mulher que há algum tempo está de luto. Vá dizer ao rei estas palavras e a instruiu sobre o que ela deveria fazer. Quando a mulher apresentou-se ao rei, prostrou-se rosto em terra em sinal de respeito e lhe disse: Ajuda-me, ó rei. Qual o seu problema? Perguntou o rei, e ela respondeu: Sou viúva, meu marido morreu, deixando-me com 2 filhos. Eles brigaram no campo e, não havendo ninguém para separá-los, um acabou matando o outro. Agora todo o clã levantou-se contra a tua serva, exigindo entregue o assassino para que o matemos pela vida do irmão e nos livre também do herdeiro. Eles querem apagar a última centelha que me restou, deixando meu marido sem nome nem descendência na face da terra. O rei disse à mulher: Vá para casa, eu mandarei que cuide no seu caso. Mas a mulher tecou e disse: Ó rei, meu senhor, é sobre mim e sobre a família de meu pai que pesará a iniquidade. Não pesa a culpa sobre o rei e sobre o teu trono.
O rei respondeu: se alguém ameaçá-la, traga-o a mim e ele não mais a incomodará. Ela acrescentou: peço então ao rei que, em nome do Senhor, o seu Deus, não permita que o vingador da vítima cause maior destruição matando meu outro filho. E disse ele: eu juro pelo nome do Senhor, nem um só fio de cabelo da cabeça de seu filho cairá. Disse-lhe ainda a mulher: permite que a tua serva fale mais uma coisa ao rei, meu senhor. Fale, respondeu ele. Disse então a mulher: por que terá o rei agido contra o povo de Deus? O rei está se condenando com o que acaba de dizer, pois não permitiu a volta do que foi banido. Que teremos que morrer um dia tão certo que, como não se pode recolher a água que se espalhou pela terra, mas Deus não tira a vida. Ao contrário, cria meios para que o banido não permaneça afastado dele. E eu vim falar sobre isso ao rei, meu senhor, porque o povo me ameaçou. Tua serva pensou que se falasse com o rei, talvez ele entendesse o seu pedido e concordasse em livrar a tua serva das mãos do homem que está tentando eliminar tanto a mim como a meu filho da herança de Deus que Deus nos deu. E agora tua serva diz: traga-me descanso a decisão do rei, ó meu senhor, pois o rei, o meu senhor, é como um anjo de Deus capaz de discernir entre o bem e o mal. Que o Senhor, o seu Deus, esteja contigo. Então o rei disse à mulher: não me esconda nada do que vou lhe perguntar. Fale o rei, meu senhor. Fale o rei, meu senhor, disse a mulher. O rei perguntou: não é Joabe que está por trás de tudo isso? A mulher respondeu: juro por tua vida, ó rei, ninguém é capaz de desviar-se para a direita ou para a esquerda do que tu dizes. Sim, foi o teu servo Joabe quem me mandou aqui para dizer tudo isso. O teu servo Joabe agiu assim para mudar essa situação, mas o meu senhor é sábio como um anjo de Deus e nada lhe escapa de tudo o que acontece no país. Depois o rei disse a Joabe: muito bem, atenderei este pedido. Vai e traga de volta o jovem Absalão. Joabe prostrou-se rosto em terra, abençoou o rei e disse: hoje o teu servo ficou sabendo que o vês com bons olhos, pois o rei atendeu o pedido do teu servo. Então Joabe foi a Jesur e trouxe Absalão de volta para Jerusalém. Mas o rei disse: ele irá para a casa dele, não virá à minha presença. Assim, Absalão foi para a sua casa e não compareceu mais à presença do rei. Em todo Israel não havia homem tão elogiado por sua beleza como Absalão. Da cabeça aos pés não havia nele nenhum defeito. Sempre que o cabelo lhe ficava pesado demais, ele o cortava e o pesava. Eram 2,4 kg, segundo o padrão do rei. Ele teve 3 filhos e uma filha chamada Tamar, que se tornou uma linda mulher. Absalão morou 2 anos em Jerusalém sem ser recebido pelo rei. Então mandou chamar Joabe para enviá-lo ao rei. Mas Joabe não quis ir. Mandou chamá-lo pela segunda vez, mas ele novamente não quis ir. Então Absalão disse a seus servos: vejam, a propriedade de Joabe é vizinha da minha, e ele tem uma plantação de cevada. Tratem de incendiá-la. E os servos de Absalão puseram fogo na plantação. Então Joabe foi à casa de Absalão e perguntou: por que os seus servos puseram fogo na minha propriedade? Absalão respondeu: mandei chamá-lo para enviá-lo ao rei com a seguinte mensagem: porque voltei de Jesur, melhor seria que eu lá permanecesse. Quero ser recebido pelo rei. Se eu for culpado de alguma coisa, que ele mande me matar. Então Joabe foi contar tudo ao rei, que mandou chamar Absalão. Ele entrou e prostrou-se, rosto em terra perante o rei, e o rei saudou-o com um beijo. Então essa foi a história do capítulo que está contida no capítulo 14, sobre o retorno de Absalão a Jerusalém. Segundo Samuel, o livro. Tenha uma boa noite. A história do retorno de Absalão para Jerusalém, que é a continuação da história seguinte da história anterior, ou melhor dizendo, do capítulo 13 do segundo livro de Samuel. A história de hoje está contida no capítulo 14 do segundo livro de Samuel. Joabe, filho de Zeruia, percebendo que o rei estava com saudade de Absalão, mandou buscar uma mulher astuta em Tecoa e lhe disse: finge que está de luto, vista-se de preto e não se perfume. Age como uma mulher que há algum tempo está de luto. Vá dizer ao rei estas palavras e a instruiu sobre o que ela deveria fazer. Quando a mulher apresentou-se ao rei, prostrou-se rosto em terra em sinal de respeito e lhe disse: ajuda-me, ó rei. Qual o seu problema? Perguntou o rei, e ela respondeu: sou viúva, meu marido morreu, deixando-me com 2 filhos. Eles brigaram no campo e, não havendo ninguém para separá-los, um acabou matando o outro. Agora todo o clã levantou-se contra a tua serva, exigindo entregue o assassino para que o matemos pela vida do irmão e nos livre também do herdeiro. Eles querem apagar a última centelha que me restou, deixando meu marido sem nome nem descendência na face da terra. O rei disse à mulher: vá para casa, eu mandarei que cuide no seu caso. Mas a mulher Tecou lhe disse: ó rei, meu senhor, é sobre mim e sobre a família de meu pai que pesará a iniquidade. Não pesa a culpa sobre o rei e sobre o teu trono. O rei respondeu: se alguém ameaçá-la, traga-o a mim e ele não mais a incomodará. Ela acrescentou: peço então ao rei que, em nome do Senhor, o seu Deus, não permita que o vingador da vítima cause maior destruição matando meu outro filho. E disse ele: eu juro pelo nome do Senhor, nem um só fio de cabelo da cabeça de seu filho cairá. Disse-lhe ainda a mulher: permite que a tua serva fale mais uma coisa ao rei, meu senhor. Fale, respondeu ele. Disse então a mulher: por que
Terá o rei agido contra o povo de Deus? O rei está se condenando com o que acaba de dizer, pois não permitiu a volta do que foi banido. Que teremos que morrer um dia tão certo que como não se pode recolher a água que se espalhou pela terra, mas Deus não tira a vida. Ao contrário, cria meios para que o banido não permaneça afastado dele. E eu vim falar sobre isso ao rei, meu senhor, porque o povo me ameaçou. Tua serva pensou que se falasse com o rei, talvez ele entendesse o seu pedido e concordasse em livrar a tua serva das mãos do homem que está tentando eliminar tanto a mim como a meu filho da herança de Deus que Deus nos deu. E agora tua serva diz: traga-me descanso a decisão do rei, ó meu senhor, pois o rei, o meu senhor, é como um anjo de Deus capaz de discernir entre o bem e o mal. Que o Senhor, o seu Deus, esteja contigo. Então o rei disse à mulher: não me esconda nada do que vou lhe perguntar. Fale o rei, meu senhor. Fale o rei, meu senhor, disse a mulher. O rei perguntou: não é Joabe que está por trás de tudo isso? A mulher respondeu: juro por tua vida, ó rei, ninguém é capaz de desviar-se para a direita ou para a esquerda do que tu dizes. Sim, foi o teu servo Joabe quem me mandou aqui para dizer tudo isso. O teu servo Joabe agiu assim para mudar essa situação, mas o meu senhor é sábio como um anjo de Deus e nada lhe escapa de tudo o que acontece no país. Depois o rei disse a Joabe: muito bem, atenderei este pedido. Vai e traga de volta o jovem Absalão. Joabe prostrou-se rosto em terra, abençoou o rei e disse: hoje o teu servo ficou sabendo que o vês com bons olhos, pois o rei atendeu o pedido de teu servo. Então Joabe foi a Jesur e trouxe Absalão de volta para Jerusalém. Mas o rei disse: ele irá para a casa dele, não virá à minha presença. Assim, Absalão foi para a sua casa e não compareceu mais à presença do rei. Em todo Israel não havia homem tão elogiado por sua beleza como Absalão. Da cabeça aos pés não havia nele nenhum defeito. Sempre que o cabelo lhe ficava pesado demais, ele o cortava e o pesava. Eram 2,4 kg, segundo o padrão do rei. Ele teve 3 filhos e uma filha chamada Tamar, que se tornou uma linda mulher. Absalão morou 2 anos em Jerusalém sem ser recebido pelo rei. Então mandou chamar Joabe para enviá-lo ao rei. Mas Joabe não quis ir. Mandou chamá-lo pela segunda vez, mas ele novamente não quis ir. Então Absalão disse a seus servos: vejam, a propriedade de Joabe é vizinha da minha, e ele tem uma plantação de cevada. Tratem de incendiá-la. E os servos de Absalão puseram fogo na plantação. Então Joabe foi à casa de Absalão e perguntou: por que os seus servos puseram fogo na minha propriedade? Absalão respondeu: mandei chamá-lo para enviá-lo ao rei com a seguinte mensagem: porque voltei de Jesur, melhor seria que eu lá permanecesse. Quero ser recebido pelo rei. Se eu for culpado de alguma coisa, que ele mande me matar. Então Joabe foi contar tudo ao rei, que mandou chamar Absalão. Ele entrou e prostrou-se, rosto em terra perante o rei, e o rei saudou-o com um beijo. Então essa foi a história do capítulo que está contida no capítulo 14, sobre o retorno de Absalão a Jerusalém, segundo Samuel, o livro. Tenha uma boa noite.